Gravação iniciada, presidente. Opa, ok. Senhores, bom dia. Dando início ao turno matinal do dia 27/8/2020, sessão de julgamento da segunda turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão do CAF. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Walker. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutor José Renato. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Corinto. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas. Não esquece de fechar seu áudio, por favor, doutor Corinto. Doutor Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Acertando a qualidade da imagem aqui. Também não esqueça. E doutora Denise, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom, o primeiro item da pauta é o item 331, de relatoria do doutor José Renato, Indústria de Madeiras Faqueadas, processo final 2011-05, e que servirá de paradigma para os processos até o item 342. Doutor José Renato, o senhor está com a palavra. Presidente, esse processo do Ipumirim, madeiras Ipumirim, faqueadas Ipumirim, ele, a princípio, é manifestação de conformidade, pedido de ressarcimento, contribuição, COFINS e exportação, tá? Mas, nesse processo, ele teve andamento, e no finalzinho dele, antes de vir para o nosso julgamento, houve a interposição de uma ação judicial. E nessa ação judicial discute exatamente o que venha a ser discutido aqui nesse processo administrativo. Essa informação, inclusive, veio trazida pelo próprio contribuinte, tá? Então, eu vou passar o relatório, eu vou direto ao recurso, ao voto, porque é bem tranquilo e realmente, aí vocês analisem também, por favor, essa questão, mas tá bem delineado aí no que trouxe a própria contribuinte, tá? Bom, o recurso voluntário tempestivo trata de matéria dessa competência, motivo pelo qual passa a ser analisado. Identidade entre as demandas administrativas e judicial. Trata-se o recurso voluntário interposto, trata-se do recurso voluntário interposto em face à decisão da RJ de Curitiba, que manteve a cláusula dos créditos relacionadas à aquisição de insumos sob o regime da não cumulatividade PIS/COFINS, por entender que os produtos, serviços indicados pela recorrente não se enquadrariam no conceito de insumos. Segundo o entendimento da recorrente, de acordo com a legislação de regência e com as decisões judiciais e administrativas sobre o assunto, teria o direito de realizar a compensação dos créditos verificados nas aquisições de combustíveis, lubrificantes e peças utilizados em sua frota de veículos e equipamentos utilizados na extração de madeira. Pois bem, conforme se verifica da informação trazida pela recorrente de folhas 2018, houve por parte da mesma a propositura de ação judicial que teve por objeto a mesma matéria discutida no presente processo administrativo. Tal fato é verificado de forma expressa quando analisamos o pedido da ação judicial estampado às folhas e folhas 226. Vejamos, os pedidos. Diante do exposto, B, seja concedida a segurança para reconhecer o direito da impetrante em realizar a compensação da tributação de PIS e da COFINS sobre as aquisições de combustíveis, lubrificantes e peças utilizados em sua frota de veículos e equipamentos que realizam a extração de madeira a partir do ajuizamento da ação, bem como autorizando a compensação dos créditos acumulados a esse título nos últimos 5 anos com qualquer tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal, devidamente atualizados pela Selic, com fundamento na 10.833, 10.637 e 10.833. Ante o exposto, depreende-se que a questão meritória, posta na via administrativa, foi submetida ao crivo do Poder Judiciário, já que expressamente analisada na peça acima demonstrada. Com efeito, a matéria objeto do processo administrativo pode, a qualquer momento, antes, durante ou depois do processo administrativo, ser levada à apreciação do Poder Judiciário. Assim, do ponto de vista jurídico, a propositura pelo cliente de ação judicial
amparado pela garantia constitucional da inafastabilidade do controle judicial contra a Fazenda, por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à atuação com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas em face da concomitância dos pedidos. Aí eu trago aqui o que a gente tem de normas, né, relacionadas ao assunto. Então, pelo que está exposto, no que se refere à matéria objeto da demanda judicial, tornou-se definitiva e suscetível de discussão da esfera administrativa. Desta forma, considerando tudo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário como voto, presidente. Ok. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Ô, Zé, eu acho que essa ação judicial ela não cobre o período aí. Porque nos últimos 5 anos, a ação é 2016. Então, pega 2011. Os créditos são de 2006. Então, não estaria coberto pela ação judicial. 2011. Deixa eu olhar o processo aqui. É, 2016 eu período de 2006 eu período de apuração, né? É, segundo trimestre de 2006. Mas a ação judicial é de 2016, né? Isso. Mesmo que ela tenha feito agora, é 2016. Eu tinha visto 2006. Vai ter que rever. Posso pedir vista desse processo? Ah, por favor. Tá, eu possivelmente tenha visto 2006 na ação aqui, mas... Tá bom, então eu vou colocar aqui o relator não conheceu do recurso em face da concomitância. Vinícius. É isso mesmo. Obrigado, Vinícius, obrigado. Vinícius. Pediu vistas. Ok? Então, estou botando aqui que o relator não conheceu. Pô. E aí, esse mesmo resultado, vou copiar para os demais. Bom, então, esse mesmo resultado eu copiei para os itens até 3, 4, 2 da pauta. Da mesma contribuinte que seguiram como paradigma. Beleza, então são de vistas ok. Agora vamos ao item 343 de relatoria do Dr. Rafael, Previdência Municipal de Estrela do Oeste. Presidente. 269. O senhor está com a palavra, doutor Rafael. Presidente, esse processo é uma discussão sobre a base de cálculo do PIS/PASEP das autarquias municipais de previdência. Né? Quase todo município tem uma autarquia municipal de previdência, que delas são exigidas contribuições sociais. O problema é que eles alegam que, como o dinheiro das autarquias municipais vem dos municípios, que esse valor já teria sido tributado pelo PASEP e ele não poderia ser tributado novamente, uma vez pelo município e outra vez como receita da autarquia. A legislação ela não tem essa exceção, essa exceção.
Então, eu voto no sentido de que a Lei 9.715, em que incidiria a contribuição, sim, sobre as receitas auferidas sobre pessoas jurídicas de direito público, inclusive autarquias, como é o caso da recorrente. Então, dentro das exceções das bases de cálculo das autarquias municipais de previdência, não se encontra essa receita. Certo. E eu nego o provimento do recurso voluntário. Entendi. Bom, então passo a palavra ao doutor Vinícius. Eu acho que a gente já julgou um caso desse aqui, na época do Paulo, né? Eu não achei esse caso, eu lembrava dele, mas eu não consegui achar no nosso arquivo. São casos relativamente, não diria clássicos, mas tem alguns casos. Um monte. Meu só de município que envolve a receita corrente. Só que o Paulo tem outra visão, né? Mas naquele caso lá era Fundeb. Era Fundeb. Não, mas o raciocínio é o mesmo aqui. O raciocínio é o mesmo, porque a discussão aqui é o seguinte: como a União faz o transporte dessa receita para os municípios e estados, o Paulo entende que já houve a retenção aqui, não pode ser cobrado lá, entendeu? Oi? Na volta, né? Ele desce pela União, aí o Estado dá para o município, ou o município devolve ao Estado. Não, mas tem a transação União-Estado também, que o Paulo alega, como já houve a retenção pela União, não pode ser cobrado do Estado ou do município. Essas questões a gente já mas, Walker, olha só, esse caso não tem volta. O dinheiro não... Não, mas não é volta, não. Não é volta, não. É só por causa da retenção. A alegação dele é que, como houve retenção pela União, ele não é obrigado a recolher. Retenção para a União, para o município. Enfim, o Paulo realmente tem essa visão aí. Tem um voto clássico dele, né? Eu voto com o Rafael. Eu voto com o relator, presidente. Ok, muito obrigado, doutor Vinícius. Passa a palavra ao ilustre doutor Walker Araújo. Eu também eu sigo a mesma linha do relator. Eu tenho alguns processos também que não entraram em pauta, mas vão entrar. É mais ou menos nesse sentido também. Eu voto para o relator. Ok, agradeço, doutor Walker. Passa a palavra ao doutor Jorge. Um relator. Doutor José Renato. O relator, presidente. Doutor Corinto e sua camisa cor de abóbora. Acompanho. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Com isso, foi negado o provimento por unanimidade o item 343. Passo a palavra à doutora Denise ao item 344. Ok. Que servirá de paradigma para... Não, servirá de paradigma nada. Não. São vários. Bom, são vários, são idênticos, né? A senhora quer seguir? Vou pegar o primeiro. Então tá. Aqui, final 2009, 95. Tá, a senhora está com a palavra, doutor. Bom, trata o presente processo de declaração de compensação, por meio do qual o contribuinte realizou a compensação de débitos tributários próprios, utilizando o DARF de COFINS não cumulativo, recolhido em 25/2/2009, no valor de 130 mil. A Delegacia da Receita Federal emitiu despacho decisório não homologando a compensação pelo fato de que o DARF discriminado na DECOMP, acima identificada, estava integralmente utilizada para a quitação do débito de COFINS não cumulativo do período de janeiro de 2009, não restando saldo crédito disponível para a compensação do débito informado na DECOMP. A contribuinte, cientificado do despacho decisório, apresentou manifestação de conformidade, a qual relata que no início do ano de 2009, ao sair do lucro presumido e entrar no lucro real, calculou pelo regime de caixa e pagou de forma indevida a contribuição objeto da DECOMP. Explica, conforme a exigência da legislação, que ao mudar o regime, teve que tributar receitas auferidas e não recebidas em 2008, que regularizou referida tributação através de um parcelamento espontâneo no processo administrativo de final 2009-90
e que, em consequência, houve uma redução dos valores devidos da contribuição no mês de janeiro. A DRJ de Curitiba, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de conformidade nos termos da emenda que segue abaixo. Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reafirmando as razões trazidas na manifestação e requerendo a nulidade do acordo por cerceamento de ampla defesa por obstrução do contraditório, tendo em vista que a análise superficial no que tange a instrução probatória, não tendo sido dado o empenho necessário para a busca dos fatos, para a investigação e verificação do direito creditório pleiteado, violando desse modo o princípio da verdade material. No mérito, o recolhimento do direito da recorrente à compensação declarada ou para que seja reconhecida a ausência da Constituição e inexigibilidade dos débitos apontados na DECOMP e não informados em DCTF. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, pode passar o voto, doutora. Bom, dessa forma, considerando que o recurso preencheu os requisitos de admissibilidade dele, tomo conhecimento. No caso da preliminar, a recorrente postula pela nulidade do acordo recorrido, pois se baseou em premissa equivocada, sem, contudo, realizar procedimentos investigatórios na busca da verdade material. Aduz que o poder público tem o dever de lastrear a sua decisão em diligências fiscais, sempre que a exigência do direito creditório indicado não puder ser aferida a priori em sua negativa, configura cerceamento de defesa, por obstrução do contraditório. Nesse sentido, cita o artigo 65 caput da Instrução Normativa 908, e diz que, ao furtar-se a realização de diligências fiscais, ou mesmo a simples solicitação de documentos adicionais, justifica o provimento deste recurso para fim de anular a decisão de piso. Afirme que a desconsideração do direito creditório da recorrente sem o exame completo da documentação contábil fiscal, fiando-se apenas nas informações constantes nos sistemas eletrônicos da Receita Federal, representaria ofensa à verdade material. Nesse contexto, a recorrente lembra que a administração deve observar os princípios que regem a administração, dentre os quais o da estrita legalidade. Sem razão, o recorrente. Inicialmente, não se vislumbra a nulidade suscitada pela recorrente em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto 70.235 de 72. Compulsando os autos, observa-se que a decisão recorrida exprime de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à não homologação da compensação, então analisada. Com efeito às folhas tais, observa-se que o motivo do indeferimento à manifestação de inconformidade cedeu sob o fundamento de que o direito creditório informado não foi devidamente comprovado, limitada a contestação a meras alegações desacompanhadas de elementos de prova. Aduz a decisão que, como se trata de um pedido de restituição, o ônus da prova é da requerente, que deveria ter demonstrado cabalmente que pagou o tributo individual maior que o devido, nos termos das normas gerais de direito tributário, que rege a espécie, havendo inclusive a citação do parágrafo 1º do artigo 147, artigo 170 do CTN, bem como o artigo 74 da Lei 9.430, os quais, por sua vez, se referem ao Instituto da Compensação. Portanto, não há nos autos qualquer vício de nulidade da decisão administrativa, pois, como visto, a decisão recorrida traz motivação clara, inteligível e suficiente para a não homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, enunciando os fundamentos fáticos e normativos que embasam, de maneira que não apresenta qualquer violação da legalidade, verdade material ou qualquer outro princípio da administração pública. Observe-se ainda no que tange o julgador a qual fundamentou e explicitou os motivos que levaram a entender inexistir prova do direito perseguido pela recorrente a teor do que determina o artigo 29 do referido decreto. De outro norte, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar a seu critério diligências e perícias para esclarecimento de questões e fatos que julgar relevantes. Contudo, a realização de diligência ou perícia não serve para suprir prova que deveria ter sido apresentada já em manifestação de conformidade. Perícia ou diligência não se configura remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, de forma que afasta o pedido de conversão em diligência. Além do mais, não consta na manifestação de conformidade proposta pelo interessado o pedido de realização de diligência, bem como não foi solicitado a juntada de documentos adicionais
sobre nenhuma justificativa de não poder juntar naquela oportunidade por aquele motivo, por qualquer motivo. Nessa estreita, não vejo como acolher as pretensões do recorrente, posto que inexistir o vício da decisão recorrida. Rejeita-se assim a preliminar de nulidade. Senhores, alguém discorda? Não, então tá. Então foi afastada por unanimidade a preliminar de nulidade. Pode continuar, doutora. Alega recorrente possuir crédito informado a DECOMP, relato que no início do ano de 2009, isso aqui como eu já li acima, eu vou dispensar a leitura, presidente. Para respaldar o seu direito, a recorrente trouxe os seguintes documentos: o PERDECOMP, o comprovante de arrecadação da ARF e a DCTF original. A DRJ manteve despacho decisório por entender que a recorrente não comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência de provas hábeis a comprovar de forma induvidosa a origem dos registros contábeis pela contribuinte. Em sede recursal, a recorrente alega que a existência do crédito apontado nessa DECOM pode ser aferida facilmente pela análise da DACOM, do período juntada nesta oportunidade, a qual revela a receita bruta da recorrente na competência de janeiro, que somou 354 mil, de forma que, subtraindo o valor retido de 2.000 e pouco da COFINS cumulativa, incidente à alíquota 3%, totalizou 8.472,94. Bom, resumindo aqui, eu neguei provimento por falta de provas, tendo em vista que a DACOM é um documento com informações contidas pelo próprio contribuinte, não entendo isso como prova, e, resumindo o voto, diante do exposto, posso por conhecer do recurso voluntário para rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e no mérito legar-lhe provimento. É com o meu voto, senhor presidente. Ok, doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker. Com a relatora, presidente. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutor José Renato. Relatora, presidente. Doutor Corinto. Relatora. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Também voto com o relator. Então, unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar arguída e, no mérito, negado provimento nos termos do voto da relatora. Esse resultado eu vou copiar para... Não vou copiar para nada, porque esse aqui não é repetitivo. O próximo, 345, doutora. Final 2009-10. 2009-10. São os mesmos até o 348, né? É tudo igual? Tudo igual. Tá, então estou copiando esse mesmo resultado para os demais. Ok. 345, 346, final 2009-64, 347, final 2009-41, 348, 2009-75. Ok. Passo a palavra agora ao doutor José Renato, para a relatoria do processo do item 349, final 2009-38, recorrente Magnete. O senhor está com a palavra, doutor José Renato. Presidente, na pasta está o final 2009-91, que é o logo abaixo, que é o mesmo, tá? É a mesma matéria. Ok, então vamos julgar agora o item 350 da mesma empresa, Magnete, processo final 2009-91. Está com a palavra, doutor Zé Renato. Bom, trata-se de pedido de ressarcimento, crédito de IPI, primeiro trimestre de 2017, PERDECOMP e tal, no valor de 88 mil, sendo detentor de crédito o estabelecimento filial de CNPJ filial número tal. O referido valor foi utilizado em compensação de débitos da empresa através do PERDECOMP número tal. A DRF de Campinas indeferiu o pedido e considerou não homologada a compensação conforme despacho decisório. A referida licença foi fundamentada no seguinte: erro na classificação fiscal dos produtos, painéis de instrumento e peças e partes e peças de painéis de instrumentos
que utilizaram indevidamente as classificações respectivas de 8708-2994 e 8708-2999, com alíquotas de 5%, quando a correta para ambos os casos seria 90-29-90-10, com alíquota de 15%. Falta de destaque dos impostos na saída do produto importado transponder para a empresa TRW, falta de destaque de IPI nas notas fiscais de saída de ferramentais, segundo a fiscalização impugnante alegou a suspensão do imposto, nos termos da 10.637 e 10.485, glosa de créditos referentes a itens fora do conceito de insumos relacionados às tabelas tais, e que, diante da apuração dos débitos e glosas dos créditos acima, a fiscalização reconstituiu a escrita do período, resultando em saldo devedor de R$180 mil, motivo pelo qual houve o indeferimento. As infrações observadas foram lançadas através do processo número 10.830.721.612.2012.62, julgado em conjunto com o presente. Além desses, estão sendo apreciados em conjunto outros pedidos de ressarcimento. Cientificada, a interessada apresentou manifestação na qual ela alega que aponta a decadência do direito exigido do IPI, atinente ao período compreendido de 1/1 de 2007 a 20/3 de 2007, defende a aplicação da suspensão prevista no artigo 29 da 10.637, nas saídas do transponder. Ainda, com relação aos transponder, alega a suspensão em questão também se aplica aos estabelecimentos equiparados a industriais. Outro argumento apresentado pelo impugnante relativo à saída dos transponders e também referente às saídas sem destaque dos ferramentais é de que, em se tratando de produtos importados, a incidência do IPI deveria ocorrer unicamente no momento do desembaraço aduaneiro, sob pena de recorrer bitributação. No que diz respeito às glosas efetuadas, argumenta que a maior parte dos bens autuados, além de não integrarem o ativo permanente na impugnante, e serem essenciais ao seu processo produtivo, são nele consumidos, o que o próprio fiscal não questionou a partir da ação exercida diretamente sobre seus produtos em fabricação. Cita exemplos, tal, de fresa e tudo mais. Relaciona demais itens glosados para os quais entende haver direito ao crédito, como lâminas de polionoreto, emulsão álcool e tal. Solicita a realização de diligência e perícia e, ao final, requer a homologação dos créditos. No acordo que foi extraído do relatório, foi a seguinte emenda, aí, que está aí: venda de insumos com suspensão, artigo 29, a suspensão do IPI nas vendas de insumos previsto no artigo 29 é aplicável unicamente às saídas do estabelecimento industrial, que é o que executa as operações de sinalização, fatiradores estabelecidos equiparado a industrial, são fatiradores de IPI de desembaraço do dinheiro, do produto, crédito de insumos, glosas de decadências e pedido de perícia. Devidamente cientificada da decisão assim, apresentou tempestiva. Essa decisão, ela julgou improcedente a manifestação de conformidade. Tá? Ela fez o recurso voluntário, repisando a tese trazida na manifestação de conformidade. Esse é o relatório, presidente. Ok, pode passar o voto, doutor. Recurso tempestivo trata de matéria e deve ser analisado. Conforme se verifica da relatoria acima, o objeto do presente processo cinge-se na não homologação do pedido de ressarcimento de crédito PI, por ter havido erro na classificação fiscal dos produtos, falta de destaque de imposto na saída dos produtos importados, falta de destaque de PI nas notas fiscais de saída de ferramentais e glosa de créditos considerados como não insumos. Ainda conforme o relatório, esse processo tem estreita ligação com o processo de final 2012-62, onde foram apuradas as infrações e aplicadas as sanções cabíveis pelo não cumprimento das operações relatadas no parágrafo anterior. O processo acima referido foi julgado pela ilustre segunda turma ordinária da terceira sessão de julgamento, na sessão realizada em 25 de julho de 2017. A primeira, né? Pela primeira, da segunda... não, é isso não, porque o 3402, depois eu vou ver certinho.
oportunidade em que fora dado parcial provimento ao recurso voluntário da contribuinte, Acórdão 3402-004-295. Desta forma, por entender ser necessária a replicação das razões expostas no acórdão citado e por entender que referido julgado não merece reparo, conforme no artigo 50 da 9784, 57 RICARF, peço emenda para utilizar as razões de decidir trazidas pela conselheira Thaís Laurentz, as quais passo a reproduzir. Suspensão IPI, artigo 29. O presente lançamento tributário, lembremos, tem como fatos geradores operações de importação de peças de veículos e sua posterior revenda, conforme consta do item B do termo de verificação fiscal. A recorrente traz contundente argumentação sobre a impossibilidade de tal cobrança, respaldada por entendimento que por muitos anos prevaleceu nos tribunais judiciários, em especial o STJ. Entretanto, em dezembro de 2015, o STJ julgou o ERESP 1.403.532, processo em que se discutia justamente a legitimidade da cobrança do IPI na revenda de produtos importados no mercado interno, quando já houve seu recolhimento pela empresa importadora, considerando que o fato gerador ocorre no desembaraço aduaneiro. Nessa oportunidade, o STJ reviu seu entendimento anterior, como se constata da emenda no acordo a seguir. Aqui tem a emenda, tá? Vamos pular. Por se tratar de julgamento em sede de recurso repetitivo, é preciso aplicar ao presente caso, segundo o artigo 62 do RICARF, uma vez que seu conteúdo prescreve a necessidade de reprodução pelos conselhos das decisões definitivas de mérito proferidas no STJ na sistemática do recurso repetitivo. Contudo, o legislador ordinário entendeu por bem, dentre tantas outras benesses concedidas à indústria automotiva no contexto das importações, exemplo, a alíquota onerosa para a nacionalização de peças por montadoras, criar hipóteses de suspensão do IPI para este segmento da economia. Tal desoneração tributária foi positivada pelo artigo 29 da 10637, cuja redação vigente à época dos fatos geradores abarcados por esse processo é a seguinte. Aqui tem o artigo 29. Pela literalidade do parágrafo 1º, inciso 1, e parágrafo 4º do citado dispositivo legal, depreendemos que são 3 os requisitos para que o importador possa se valer da suspensão do IPI, quais sejam: ser estabelecimento industrial, que dê saída de MPI e ME, e para estabelecimentos fabricantes dos produtos mencionados no dispositivo. É na interpretação do primeiro desses itens que reside o equívoco da fiscalização, ratificado pelo acordo recorrido. Vejamos. A infração apontada pela fiscalização de falta de destaque de IPI na saída dos produtos importados, transponder, matéria-prima para a linha de produção de clientes TRW e Valeu Sistemas Automotivos, teve como pressuposto que, com base nas informações obtidas da impugnante, a fiscalização concluiu que não era realizada nenhuma operação industrial. Foi esse também o argumento utilizado pela decisão da DRJ e pelo ilustre relator que mantém o auto de infração incólume. Entretanto, tal pressuposto de inexistência de industrialização, além de confirmado pela recorrente em suas razões ao CARF, não sendo então objeto de controvérsia e, por conseguinte, do contencioso administrativo, é indiferente para o direito pleiteado, qual seja das saídas do IPI com suspensão prevista no artigo 29. Com efeito, o crédito utilizado pela 10637 para o direito à suspensão, o critério utilizado pela 10637 para o direito à suspensão de IPI é subjetivo quanto ao estabelecimento industrial importador de montadora de veículos, vale dizer, pessoa vendedora, e não objetivo quanto à operação de industrialização realizada. Revisemos os dizeres do artigo 29. As matérias-primas, produtos intermediários, matéria de embalagem destinados ao estabelecimento de preponderantemente a elaboração dos produtos classificados no capítulo sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto. O disposto nesse artigo aplica-se também às saídas de matéria-prima, produtos intermediários, material de embalagem, quando adquiridos por estabelecimentos industriais fabricantes. Ou seja, é inequívoco que a lei não fala em nenhum instante
da necessidade de haver industrialização dos produtos para que exista o direito à suspensão do IPI. E nem faria sentido o fazer, porque o que se quer é simplesmente desonerar as importações efetuadas pela indústria automotiva, assim como feito para outros tributos federais, PIS/COFINS de importação, imposto de importação, conforme destacado a Lourdes. A alíquota mais baixa de PIS/COFINS de importação, estabelecida na Lei 10.485, para a nacionalização de peças, aplica às vendas efetuadas por pessoa jurídica, fabricantes e os importadores, artigo 3º, pouco importando existir ou não a efetiva industrialização. Igualmente, a redução da alíquota de imposto de importação para a importação de peças por montadoras, trazidas pela Lei 10.182 de 2001, concede o benefício fiscal para a indústria automotiva, tendo como exclusivo critério o importador ser uma montadora de veículos, mesmo que atuando no mercado de reposição. Tal fato, inclusive, levou outros contribuintes que realizaram importações nas mesmas condições, porém sem ostentar a qualidade de montador de veículos, a contestar a constitucionalidade da norma perante o Poder Judiciário, RI e tal, alegando a ofensa ao princípio da isonomia. Afinal, a operação de importar peças de veículos é a mesma e as montadoras também atuam como vendedora das peças no mercado nacional. Todavia, a lei só concedeu benefício às montadoras e não às demais importadoras. Disto, o que se percebe é que há um movimento da legislação federal no sentido de desonerar as importações efetuadas pela indústria automotiva, simplesmente pelo fato de serem montadores de veículos, critério subjetivo, como já citado, e não de efetivamente utilizar as peças na industrialização, tão logo entrem no território nacional. Em nenhuma dessas situações de desoneração das importações realizadas por montadoras adveio o problema enfrentado nos autos, que só surgiu pelo fato de a legislação do IPI apresentar a conceituação de estabelecimento produtor como todo aquele que industrializar produtos sujeitos ao imposto, o que levou a autoridade fiscal a abraçar o entendimento do exposto no lançamento tributário. Entretanto, como já se pode constatar, seja pela literalidade do texto normativo, seja pela leitura teleológica do artigo 29, tal interpretação não tem respaldo jurídico. Sobre a exatidão dos termos usados no texto, temos que, em se tratando de benefício fiscal, artigo 29, deve ser interpretado de forma literal, conforme determina o artigo 111 do CTN. Vale dizer, não cabe ao intérprete julgador nem estender, nem amesquinhar os dizeres da norma, que foi positivada representando vontade dos congressistas. Assim, pela literalidade do caput do parágrafo 1º, inciso 1, e parágrafo 4º do citado dispositivo legal, os 3 requisitos para o uso da suspensão do IPI foram cumpridos no presente caso. Haja vista que a recorrente é estabelecimento industrial, que deu saída de matéria-prima, e para os estabelecimentos fabricantes de produtos descritos na lei. Corroborando tal conclusão, é importante notar que, caso o intuito da regra fosse desonerar as importações com base em outro critério, delimitado com precisão as atividades a serem exercidas sobre o produto como requisito para a suspensão do imposto, assim eu teria dito no artigo 29, como em tantas outras oportunidades. Efetivamente, no RIP 2002, então vigente, era cauteloso ao definir o que é estabelecimento industrial, sendo que toda a disciplina toma este conceito como premissa. Ademais, seção 2 do seu capítulo 2 encontram-se as hipóteses de suspensão de IPI, entre as quais visualizamos 2 critérios de concessão do benefício, critério subjetivo e objetivo. No caso do artigo 29, o crédito foi subjetivo e não deve ser cumprido pelos contribuintes. E assim deve ser cumprido pelos contribuintes. Repito, foi essa a vontade do legislador, ao positivar o 29. Mais uma vez, desonerar as importações da indústria automotiva da qual a recorrente faz parte. Inclusive, a separação feita dos parágrafos 4º e 5º do dispositivo confirma essa conclusão. Enquanto o 4º trata da imposta de importação, não fala em fabricante. No 5º, por sua vez, tratando dos casos em que há efetiva etapa industrial, dá condição para o direito do IPI, dá condição para o direito ao IPI suspenso. Ocorre que, no presente caso, só há de se cogitar a aplicação do parágrafo 4º, não do 5º. Diante de tudo quanto exposto, entendo que a requerente cumpriu os requisitos legais
para usufruir da suspensão do IPI, devendo ser cancelada a atuação fiscal sobre este ponto. Sobre o direito ao crédito do IPI dos produtos intermediários, peças e partes de máquinas. Outro sim, a recorrente afirma que a autoridade fiscal deveria ter reconhecido o crédito do IPI decorrente da aquisição, dentre outros, dos itens fresas, ponta-apex e lâminas de polianoreto. Lembremos a legislação a respeito do assunto. O artigo 82.1 do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado no Decreto 87.981, determinava que os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão acreditar-se das matérias-primas, tal. Diante de muitas dúvidas e disputas, o alcance da expressão consumidos no processo de industrialização, ela foi fixada no parecer normativo CST número 65 de 79, nos seguintes termos. Aí vem aqui o parecer, tá? Em outros termos, deve-se considerar no conceito de matéria-prima e produto intermediário em sentido amplo, os bens que, embora não se integram ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização, guardando semelhança com a matéria-prima e os produtos intermediários em sentido estrito. Semelhança essa que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga às da matéria-prima e produto intermediário, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou deste sobre o insumo. No presente caso, especificamente sobre os itens fresas RH, ponta-apex e lâmina de poliuretano, não há comprovação nos autos que, embora não configurem matéria-prima ou material de embalagem, constituem dentro das atividades de empresa produtos intermediários que, em contato físico direto com o produto, veículos, desgastem-se em períodos curtíssimos. Alguém quer falar aí? Quer falar, Cunha? Desculpa. Peraí, Corinto, deixa ele acabar com o voto, Corinto. Porque eu acho que esse é igual o meu caso de ontem. Sim, mas se for, a gente deixa ele acabar o voto, por favor. Tá? Bom, trata-se de desgastar no período tal, não constituindo bens ativos permanentes. Trata-se de laudo pericial apresentado pela recorrente, as folhas 619 e 644, bem como nas informações constantes na impugnação e no seu recurso voluntário. Neste ponto, cumpre salientar que o único motivo pelo qual a fiscalização cruzou o crédito de tais itens foi porque entendeu que partes e peças de máquinas adquiridas para reposição não podem dar direito ao crédito. Dito isso, destaco abaixo as informações constantes nos autos com relação aos itens ora sobrenados. Ela traz aqui algumas planilhas que acabou. Pois bem, com relação ao direito de crédito de IPI, é amplamente conhecido o conteúdo do parecer normativo 181 de 74, quando dispõe que não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados a instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes, combustíveis necessários ao seu acionamento. Entretanto, o antigo parecer normativo não pode ser aplicado sem maiores reflexões, pois não trouxe importante distinção para os fins de crédito IPI sobre peças e partes de máquinas, seu desgaste, ação direta ou indireta no bem produzido. Tal ato normativo deve ser interpretado no contexto da legislação do IPI, especialmente a adicção do artigo 82, do RIP de 82, que confere direito ao crédito pela aquisição de produtos intermediários, entendidos como aqueles que, embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo de industrialização. Assim, resta claro que não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos intermediários que só indiretamente façam parte da industrialização. De outro lado, darão direito ao crédito às aquisições de produtos intermediários que diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou consumindo-se. Com efeito, odiernamente, a própria Receita Federal aceita que tal sorte
de produtos intermediários, mesmo sendo partes e peças de máquinas, sejam entendidos como suficientes para dar direito ao crédito IPI. Este entendimento foi explicitado na solução de consulta 24, COSIT, de 23 de janeiro de 2014. Transcrevo abaixo a emenda, bem como o trecho de suas razões, que são absolutamente pertinentes para a solução do presente caso. Assunto: IPI, créditos, produtos intermediários, indústrias de fiação. Não, Zé. Tá aí. Não, né? Vamos embora. Não. Tá. Conclusão: por tudo quanto exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando o lançamento no atinente à suspensão do IPI das saídas dos transponders, bem como cancelando a glosa dos créditos do IPI dos itens fresa, ponta, apex e lâminas de polimento. 2. Pedido de diligência. Isso aqui devia ter ido lá em cima, né? Eu acabei deixando aqui embaixo. Mas pedido de diligência e relação de perícia. A exemplo do que ocorreu quando da apresentação da manifestação de inconformidade pela recorrente, do recurso voluntário foi reforçado o pedido de realização de prova pericial. Entretanto, considerando que já houve, no decorrer do presente processo, a realização de diligência por parte da autoridade fiscal, determinada pela DRJ, e que os esclarecimentos necessários para o desvio da demanda foram apresentados, dos quais foi devidamente cientificada a recorrente, entendo ser prescindível a realização de nova diligência para a perícia. Ressalta-se que estamos diante de pedido de compensação, procedimento pelo qual há necessidade do contribuinte demonstrar por meio de documentos idôneos a existência do seu crédito. Ademais, não se presta diligência barra perícia para fazer prova de acontecimentos que deveriam ser comprovados pela recorrente. Destarte afasta o pedido da conclusão, do pedido de realização de diligência. Conclusão: por todo acima exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para garantir o direito de crédito ao IPI na saída dos transponders, bem como reverter as glosas de crédito do IPI dos itens fresa HR, ponta Apex e lâmina de poliureto. É como voto, presidente. Ok, agradeço. Agora passo a palavra ao Corinto, antes de passar o voto, porque aí a gente está em deliberação. Pode falar, Corinto. Depois o Walker. Pode falar, Walker. Não, pode falar, Corinto, depois o Walker. Eu entendo que esse processo é igual ao processo que a gente julgou ontem, de minha relatoria, que dependia de um auto de infração. E esse auto de infração não terminou ainda. Esse auto de infração está sob efeito de recurso especial, inclusive teve agravo da Procuradoria, e então a gente não pode julgar esse processo. Tem que dar o mesmo resultado que a gente deu ontem para o meu, ou seja, vai ter que sobrestar todos esses processos que dependem do auto de infração. Ok. Obrigado, doutor Corinto. Entendi por que o senhor queria falar naquele momento agora. Doutor Walker. Eu ia falar a mesma coisa. Eu não interrompi também no meio, porque senão o pessoal vai ficar falando que eu sou muito chato. Que eu fico interrompendo as pessoas no meio do voto. Mas a gente sabe que você tem esse ponto. Olha aí, bicho. Agora ele congelou. Tá travando. Agora voltou. Vocês estão me vendo? Voltou. Vocês estão... Voltou. Minha internet também não tá boa. É só pagar. Tem esse ponto que o Corinto falou, que como o auto de infração não terminou ainda, teria que sobrestar isso daqui para depois ver os efeitos, né? Da decisão do auto de infração nesse daqui. Outra coisa, Zé, o provimento foi dado parcial lá, tá? Só para chamar a atenção nisso. Como você está adotando só o voto da Thaís, você está deixando outras matérias sem julgar. Porque a Thaís, ela deu parcial provimento em dois itens. Só que o processo, ele tem várias outras matérias, tem vários outros itens. Então, quando você vai adotar um voto, você tem que, quando tem voto vencido e voto vencedor, você tem que ver o que foi vencido e o que foi perdido. Para você adotar aqueles itens que vai manter a glosa e adotar os itens que foram revertidos. Tá. É que, para mim, ela tinha rebatido, o voto vencedor dela teria sido completo, entendeu? Não, é parcial. Aham. Não, no voto vencido também era parcial, não era?
Hã? O voto vencido também dava parcial. Então, mais um motivo para você olhar, o que foi dado e o que não foi. Ah, não, realmente, tá certo. Porque no voto vencido tem vários itens que a Thaís não tratou. Tem matéria de decadência que a Thaís concordou também. Então você teria que adotar parte do voto vencido, se você concordar, e parte do voto vencedor, se você concordar. Eu só queria chamar a atenção nesse ponto, porque senão você ia tomar embargos aí. Sim. Um monte de coisa, você entendeu? Tem mais um detalhe, aí já serve para todos. Esse não é o caso do artigo do RICAF, tá? Você não pode citar o 57, não. Ah, não, aí esse caso aqui, só o 50. Não. Só pode citar a 9784, que fala se você concordar com pareceres anteriores. Certo. O artigo 57 do ICAF não é para isso. O artigo 57 do ICAF é para se você concordar com a decisão de primeira instância. Certo. Ou seja, com a decisão anterior. Tá. Mas eu estou só falando porque está citado errado. Oi? Só uma consideração. Em função das observações do Walker, eu acho que uma ajuda para o JR vai ser o caso do parecer que agora vai estar na resolução dele. Como esse parecer vai ter que dizer dos reflexos da decisão para esses demais processos, ele vai ter já uma ajuda nesse sentido. O recurso especial, ele entrou agora em maio, por isso que estava meio no limbo. Eu fiz a pesquisa e realmente não atentei a isso. Mas veio o recurso especial agora. Mas olha, Zé, vou te falar uma coisa. Independente dele ter sido julgado ou não, se você não tem a decisão definitiva e os reflexos dela no seu processo, você vai ter que baixar em diligência. A diferença só é que você não precisaria sobrestar. Vamos dizer, você realmente viu que já está em definitivo. Então você não ia sobrestar, você ia baixar em diligência, pedir para que a unidade de origem acostasse a decisão final e fizesse um parecer conclusivo sobre os reflexos daquela decisão desse processo. Exato. A diferença é que, como ainda não está julgado, você vai ter que também pedir o sobrestamento. Uhum. Até porque, se você não pedir o sobrestamento ter definitividade, o que vai fazer? O que vai fazer lá embaixo? Vou olhar como está nesse momento, vou executar em tese, fazer cálculos em cima de como está nesse momento e vou te mandar. É verdade. Tá? Qual é o processo que eu tenho que esperar? Tem que esperar o final 2012-62. 10.833. 10.833. Peraí, começa de novo. 10.833. 33. 721. 721. 612. 612. 2012-62. 2012-62. Tá. O de baixo é a mesma coisa? Mesma coisa. Tá. Então eu estou copiando para os dois processos a resolução para sobrestar o processo. Aí não é no CARF, o julgamento na origem, até a definitividade do processo número tal, nos termos do voto do relator. Aí, nos termos do voto do relator, você vai ter que pedir aquele de praxe, né? Como é que se fala? O reflexo daquela decisão nessa, através de um parecer conclusivo. Senão, tu vai ter que depois descer de novo o processo. Só para você não esquecer, tá bom? Sim. Então, vou passar o voto. Doutor Vinícius. Então, vai baixar em diligência, né? Sim, senhor, doutor Vinícius. Sim, com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Corinto. Com o relator. E agradeço e desculpe se eu tivesse atentado que era essa a sua observação. Essa eu tinha pedido para ele parar antes. Doutor Rafael. Relator, presidente.
Doutora Denise? Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, então, por unanimidade de votos, foi convertido em diligência para esperar a definitividade do processo final 2012-62 e para que a origem faça um parecer conclusivo sobre o reflexo daquele processo destes dois processos, ok? Passo a palavra ao doutor Vinícius, item 351, processo da Metalúrgica Antônio Afonso, final 2002-39. O senhor está com a palavra, doutor Vinícius? Ok, deixa eu localizar aqui o processo. Metalúrgica é um caso bastante simples, é um retorno de diligência. Havia um pagamento, um documento de arrecadação trazido pelo contribuinte, e aí a gente tinha baixado em diligência para verificar a consistência desse pagamento. Eu estou tentando abrir o arquivo aqui ainda. Enfim, voltou de diligência, a conclusão da diligência é que esse pagamento já estava alocado a débito de outro período. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou refletindo o resultado da diligência. Na manifestação sobre a diligência, a recorrente não trouxe nenhum fato, nenhum documento, nenhum elemento de prova para afastar as conclusões da diligência. Então, eu estou assimilando aqui no meu voto o resultado da diligência e negando o provimento. É basicamente isso. Ok, doutor Vinícius. Passo a palavra ao doutor Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge. O relator. Doutor José Renato. Doutor José Renato. Tá ruim aí? Tá cheio da dengue? Não, até passou um trem aqui, zumbindo na orelha. Doutor Ito. Acompanha. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Os retornos de diligência são, na maioria das vezes, são bastante interessantes, né? Resolve o nosso problema rapidamente. NPU. Negado provimento por unanimidade. Doutor Rafael. Bom, doutora Amanda. Presidente, são patronos distintos. Eu fiz uma análise aqui. Só um minutinho, Rafael. Okay. A Poliana deu algum retorno? Ela falou que quando fosse no intervalo, ela ia entrar em contato com você. Ah, é? Uhum. Gilson. Quer o intervalo agora? Fazer. Pode ser. Pode ser. Porque a gente está adiantado. Aí a gente faz o intervalo agora e depois segue até o final da pauta. Só que hoje eu quero ainda, de manhã, já que amanhã me parece mais tranquilo, pelo menos aqui em questão de retirar de pauta do que de tarde. Eu não sei, eu não me lembro se de tarde são muitas, as questões são fáceis, mas realmente eu não lembro. Mas eu quero voltar para a pauta de ontem. Vocês preferem o intervalo agora ou preferem a gente tocar mais meia hora e depois faz o intervalo? Eu acho que recém começamos. Então tá bom. Então vamos tocar. Então vamos deixar, eu vou pular esse 354, 357, 358, que aí eu vou falar com a Poliana no intervalo. E vamos lá para o 361. Tá, então, Amanda, a gente vai tocar mais um pouquinho, tá? Ok. Perfeito, presidente. Então, tá com a palavra, doutor Rafael. É o item 361, Rodobens, Isso aí. Final 2004-45. O senhor está com a palavra. Presidente, esse processo embargo de declaração e por minha omissão, eu deixei de trazer em julgamento uma das matérias que foram suscitadas,
um dos pontos que foram suscitados pelo recorrente. A questão é sobre a natureza jurídica das receitas que o contribuinte aufere. Não está na pasta. Está na pasta, não? Desculpe. Desculpe. Ctrl C. Ctrl V. Está indo. Esse, então esse também está sem número, porque como eu botei agora, é o ED ACM 3302 e tal. Tá. Eu, como não tinha botado previamente, eu não coloquei o número, peço desculpa. Esse processo é sobre... O processo todo foi julgado há pouco tempo aqui por esse colegiado, em pedido de restituição de pagamento indevido em relação a COFINS, e a gente interpretou que qual seria a definição de conceito de receitas operacionais, distinguindo de receitas não operacionais, para uma administradora de consórcios. Então, nós analisamos todos os itens, o que seria a taxa de administração, taxa de inscrição, ressarcimento de venda de cotas, ressarcimento de despesas legais, analisamos todas. Porém, por omissão, não tratei de receitas diversas. E que ela alega que as receitas diversas seriam, elas seriam estranhas ao conceito de faturamento. Só que, como o próprio nome diz, quando o contribuinte faz essa conta de receitas diversas, ela não esclarece o que vem a ser as receitas diversas. Então, como a gente precisa, para fazer esse trabalho de uma prova do que seriam as receitas diversas para excluir do conceito de faturamento, eu entendo por negar provimento, por conhecer os embargos declaratórios e negar provimento, porque o contribuinte não se desenvolveu do ônus de demonstrar o que seriam as receitas diversas. Ok, então o senhor está conhecendo dos embargos de declaração para sanar a omissão sem dar efeitos infringentes, é isso? Isso. Ok, doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Ela não abriu a conta, né? E o plano de conta não especifica também, né? Ela faz, em algum momento aqui no processo, ela tece parágrafos. Aliás, o parágrafo eu transcrevi. O parágrafo, ela menciona só isso aqui. Outras receitas diversas não enquadradas na atividade principal da empresa, portanto, outras receitas diversas não enquadradas na atividade principal da empresa, portanto, estranhas ao conceito de faturamento. Mas não disse qual era. Você transcreveu isso no seu voto? Tá, aqui, o terceiro, né? de baixo para cima. Que você colocou como parágrafo, não parece que é pois o texto eu vou acertar agora, Walker. Obrigado pela observação. Citação. Tem que colocar como citação, porque parece que é que você que está escrevendo, né? Parecia que era texto meu mesmo. Essa é a importância do recuo. Tá. E no plano de contas também não tem, né? Não. Eu acho importante você colocar isso também. Eu vou até aproveitar aqui. Eu coloco mencionar o plano de contas. Porque ela pode embargar de novo e falar que no plano de contas essa conta está aberta, você entendeu? Deixa eu até abrir aqui, Walker, já que você mencionou isso. Tudo bem. Eu vou achar a página aqui do plano de contas. Você acredita que meu 4G está funcionando melhor do que o meu Wi-Fi? É coisa de louco.
A minha internet está travando aqui direto também. Eu desisti. Ó. O pior é que meus filhos, os dois estão em provas. E estão tendo que usar o 4G deles também, cara. E aí, aqui, em tese, está funcionando. Mas não está funcionando. É que na região que eu moro aqui, é que na região que eu moro aqui é GatoNet, né? Ah, entendi. A gente não paga aqui. Infelizmente, e o pior, enquanto você está procurando, eu estou só fazendo um comentário. O pior que eu tenho um amigo que ele está fazendo agora distribuição de fibra ótica aqui na cidade. Mas ele não pega os bairros tipo centro e tal, porque ele fala que não consegue competir com a Claro, com a Oi, com essas grandes, né? E nas periferias, eles não... como é que se fala? Aí eles colocam a fibra ótica, então tem. E no centro, por exemplo, aqui eu moro bem central. Rapaz, não chegou a fibra ótica, cara. A fibra ótica chega até uma parte da 7 de setembro, mas não chega aqui. É brincadeira. Eu queria morar em Ariquemes. Por mais que eu não acredite que a Ariquemes tenha fibra ótica, mas tudo bem. Rapaz, você já viu a minha internet cair alguma vez na agora caiu? Nenhuma vez. Acabou de cair. Acabou de cair agora. Não caiu, Vinícius? Caiu, e quando ele estava lendo o voto, parece que também estava tendo problema. Estava tendo problema. Estava caindo, né? O Alckmin não tem nenhuma menção aqui, realmente. As duas menções que ele faz foram em relação a só limitando aquele mesmo trecho. Tá bom. Ok. Tudo bem, então. Agradeço. Vou acompanhar o relator. Ok, doutor Walker. Hoje, doutor Jorge A. Comando. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanha. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, então, declarando o resultado, proclamando, melhor dizendo, qual dos membros colegiados, unanimidade de votos, e acolher os embargos de declaração para sanar a omissão, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Ok. Item 361, de relatoria do doutor José Renato de Deus. Recorrente, Transoceano, final 2008-23. Está com a palavra, doutor José Renato. Presidente, fazer uma parte com relação a esses dois processos. Os dois são iguais, tá? Ok, doutor Zé. Na verdade, são 8 processos iguais. 8? O que aconteceu foi o seguinte. Aí só tem 2. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Nós tivemos a mudança para aquela planilha lá do Regap e para o sistema que a gente utiliza aí direto. Eu tive problemas com esse sistema, não me adaptei muito bem. E na hora que eu fui fazer a indicação de pauta, na tela que eu estava lá, só veio esses 2, que teria lá a quantidade de dias para fazer. Foi um erro meu, tá? Mas que eu não me atentei nessa época. O que acontece aqui é o seguinte, são 8 processos que falam da mesma matéria. Por quê? Que essa Transocean, ela presta serviços para a Petrobras. E aí é aquela questão da triangulação que fala que tem... que isso aí que fala que é prestação de serviço aqui, só que aqui ela é deficitária, e aí a evasão de divisas, porque paga fora e não paga os tributos aqui. Você está falando daquela bipartição. Isso, Afrentamento. Isso, seria... Não, porque existe... É porque você falou de triangulação. Não, porque existe uma questão de triangulação que é um outro caso. Geralmente a Coimex usava muito esse negócio da triangulação, mas faz tempo que eu não vejo. Mas esse da Transocean, ele é corriqueiro aqui. Corinto, desliga o teu microfone, Corinto, você está gravando. Obrigado. Mas, veja só, e aí, o que aconteceu? Em fevereiro, se eu não me engano, fevereiro de 2004, se eu só pegar a época que é 2004. Fevereiro de 2004, essa empresa Transocean
tinha contratos com a Petrobras. E esses contratos da Transocean eram contratos acima de 1 ano. E aí, o que aconteceu? Ela, num primeiro momento, levou a tributação, esses contratos, por regime não cumulativo. Quer dizer, por regime não cumulativo. E fez as guias e recolheu esses pagamentos relacionados aos contratos, ao recebimento dos contratos. Em contrapartida, a Petrobras fez a retenção como cumulativo. Então, ela pagou 7,6 desse contrato e, no pagamento, a Petrobras reteve 3%, que aí ela disse que essa retenção, então, seria a correta, porque o trabalho dela, o contrato dela era de mais de 1 ano. Então, no artigo 24... Então, é que ele está discutindo... Aqui ele está discutindo se ele pode ou não estar na cumulatividade, é isso? Na verdade, aqui é se ele pode ou não, se essa operação que ele fez, ele pode fazer, né? E se existe esse crédito. Porque para a DRJ, em que pese de ter havido aqui várias diligências e ter trazido planilha, trazido DACOM, livros de ISS, livro razão, tudo, ele trouxe, indicou, fez planilha e a DRJ entendeu que ele não teria comprovado a existência desse crédito. Tá? Então, foi isso. Deixa eu ver a data aqui agora, mas esse foi objeto de resolução, esse processo, a resolução 302.000.341, da composição desta turma, mas em composição totalmente diversa, que o relator do voto vencedor, inclusive, foi o conselheiro Valber. Tá? Então, eu vou ler esse relatório aqui, porque acho que a gente consegue identificar. Bom, basicamente, esse relatório é isso que eu falei para vocês, que ela fala dessas questões, que foram feitas todas essas situações e chegou-se nesse contexto. Bom, eu vou passar esse relatório, vou lá na página 9, assim, ó, em seu recurso voluntário, a recorrente reprisa o que outrora fora trazido pela manifestação de conformidade, alegando padecer de nulidade o acordo recorrido e, no mérito, dizer estar comprovado seu direito ao crédito, fazendo juntar cópias de documentos já carregados aos autos. No julgamento ocorrido em 25 de junho de 2003, a segunda turma ordinária, por meio de resolução acima mencionada, resolveu sobrestar o julgamento desse recurso voluntário, por entender que, para a solução da demanda, em comento, necessitaria da solução da lide estabelecida no processo 15.521.000.300.2007.61. Em petição de folhas 803, a recorrente noticia a finalização do julgamento do processo acima mencionado, juntando às autos cópias dos acórdons, acórdons, né, no plural, pois houve acórdons no plural, pois houve a oposição de embargos pela PFL, repetindo parte da tese esposada em recurso voluntário, requerendo ao final o provimento total do seu apelo. Nesse processo aqui, de 2007-61, era um auto de infração em que se apurou IRPJ, SLL, PIS, COFINS, no lançamento dessas questões. Lá lançou-se o PIS, COFINS. Lá, neste processo, o lançamento de PIS, COFINS foi exonerado. Não deram lá. Aqui embaixo já pode ser discutido. Posso passar aqui por volta? Esse seria o relatório. Ok, todo mundo entendeu o que está sendo votado? Não? Tá. Eu já vi que o Vinícius não. Não, fez a cara aí. Não muito, tá meio confuso isso aí. Tá, mas vamos lá. Eu vou aqui no relatório, aí vocês vão entender. Você vai no relatório? Vamos no relatório. Vamos. Todo ele? Vamos pulando algumas partes que Você não leu agora? Foi basicamente isso que eu fiz de resumo, entendeu? Mas
Vamos lá. Mas você pode resumir com as suas palavras agora. Resumo com as suas palavras. Tá, basicamente O que isso. você está discutindo, Primeiramente, é o quê? É um pedido de restituição, uma decomp, o que é? Isso aqui é um PDComp. Verdecomp. Verdecomp. Então ele quer compensar algo com algo. Exatamente. Que Então, são esses valores que foram retidos pela Petrobras e, segundo ele, pago em DARF por entender que era não cumulativo. Então teve a reversão. Deixa eu então fazer na uma verdade, pergunta. Pelo que eu entendi, Vinícius, olha só, e aí você me corrige, Zé. Tá. O que acontece? A Petrobras entendeu que ele era não cumulativo. E aí reteve pela alíquota do não cumulativo. Perfeito. Ele fala assim, eu não sou não cumulativo, eu sou cumulativo, que tem uma alíquota menor. Só que, aí se discute o quê? Ele fala assim, eu sou cumulativo, por quê? Porque eu tenho um contrato de mais de um ano, provavelmente com preço pré-determinado, deve ser aquela questão do preço pré-determinado, aquela coisa toda, que o faz se manter na cumulatividade. E o que ele deve estar querendo, exatamente a diferença do recolhimento da alíquota do não cumulativo para a alíquota do cumulativo. É isso, Zé? É exatamente essa diferença que ele quer. Você entendeu? Então a gente tem que conseguir. Tem outros elementos aqui que são importantes. Tem um auto-infração, tem uma base de cálculo que precisaria ser comprovada, tem um recolhimento que está alocado. Quer dizer, são todas questões que estão nesse... Sim, eu só falei para você qual é a origem do... Sim. A origem do crédito, que eu não entendi, é essa. Sim. A discussão então, foi assim, no fundo, o problema está... O débito que... Crédito. O débito... o crédito foi alocado a um débito. E esse débito, certo? É o ponto de conflito, então. No fundo. Então, o crédito financeiro, se eu puder chamar assim, é o ponto de conflito. Porque não, na verdade eu digo assim, porque assim, o débito, certo? Ele indicou um pagamento. Esse pagamento concluiu-se que foi alocado a um débito. Só que ele está dizendo que esse débito, na verdade, não é um débito de 100, é um débito de 50, porque tem créditos de retenção. É isso que ele está fazendo, ou não? No PEDComp, no despacho decisório, falou que ele não teria esse crédito, ele não teria comprovado o crédito. Então, porque o crédito está alocado a um débito, não é isso? O crédito está alocado a um débito. Aí mas por que está alocado? Esse é o ponto. Por que está alocado? Porque, pelo que nem naquele caso do que o patrono estava defendendo, que não era outro débito e tal, é que quando eles fazem a DCTF e fazem essa DCTF em cima dos valores que supostamente estão errados, aquele DARF está alocado a um débito. Isso. Só que o que ele fala aquele débito não é aquele débito. Isso, é exatamente isso. Agora tem que entender só uma coisa. Naquele caso lá, era o mesmo débito. Nesse caso aqui, eu não sei se o débito é um outro. Se ele está usando a diferença de alíquota, que gerou um crédito que eu chamo de financeiro, só para poder diferenciar. Sim. E ele usou esse crédito financeiro para outro débito. E eu não sei, ou se a Receita está falando o seguinte, não, peraí, você tem esse valor, né? Só que como você é não cumulativo mesmo, você já está alocado ao débito do não cumulativo. Você está entendendo? Porque são duas visões que a gente pode ter. O despacho decisório inicial, ele simplesmente faz a negativa de homologação porque o crédito indicado está alocado a um débito confessado. Se for o eletrônico, é o básico e geralmente por causa disso. Ele analisa uma questão muito objetiva. Ele não vai para o lance subjetivo. Olha, por que esse débito não é esse débito e esse crédito não é esse crédito? Ele não faz isso. Ele vai lá na DCTF e fala, você declarou tanto. Ele vai lá no DARF, tem esse DARF, tá junto? Tá beleza, morreu. É aquele trabalho bem matemático.
Eu acho que o Zé pode passar para o voto, se ele quiser. Aí eu acho que... Pode? Aí a gente vai ficando mais claro no voto. Então tá bom. Senhor Zé, o senhor está com voto. Tá. Vamos lá. Conforme relatado acima, trata de processo pedido de compensação, né? Onde pleiteia a compensação de débito de COFINS referente ao mês de março, não é março, é fevereiro aqui. Fevereiro aqui. 2004, no crédito da mesma contribuição em virtude do disposto débito de março, desculpa, o débito realmente é de março, a crédito de fevereiro. Da mesma contribuição em virtude do suposto recolhimento maior ocorrido no mês de fevereiro do mesmo ano. Preliminar de nulidade. Para a recorrente, a autoridade julgadora não teria analisado por completo os argumentos da defesa expostos nas manifestações de conformidade trazidas aos autos. Segundo seu entendimento, teria por diversas vezes demonstrado a existência do crédito pleiteado. Contudo, entendo que não assiste razão às alegações feitas pela recorrente. Conforme podemos apurar dos autos, a instrução do presente processo foi demasiadamente exaustiva, sendo promovidas diversas diligências que tinham por objetivo a demonstração por parte da contribuinte da existência do crédito pleiteado. A própria autoridade julgadora, em momento anterior ao julgamento do acórdão guerreado, visando resguardar o princípio da verdade material, promoveu diligência, na qual solicitou a vinda de documentos que comprovassem o pretenso direito da contribuinte. Todo julgado guerreado foi confeccionado dentro dos princípios garantidores do direito do contribuinte, notadamente, devido ao processo legal para a defesa, além de ter sido devidamente motivado com a indicação da legislação regente da matéria, garantida assim fundamentação. O fato da autoridade julgadora não ter se balizado de forma expressa pelos argumentos trazidos pela recorrente não quer dizer que não tenha se debruçado sobre os mesmos, realizando análise minuciosa dos documentos e argumentos tecidos nas diversas peças que compõem o processo. Vale dizer, não encontra-se presentes nenhum dos requisitos necessários para a decretação de nulidade previsto no artigo 59 de 7235, muito menos a falta de análise completa dos argumentos trazidos na manifestação de conformidade, vez que, como podemos observar, foi garantido a recorrente todos os meios de defesa previstos no processo administrativo. Desta forma, afasta a preliminar indicada. Senhores, alguém discorda da... Não? Então, preliminar afastada. Bom, do mérito. Quanto às alegações de mérito, essas estão adstritas à suposta comprovação da efetiva existência do crédito ocorrida no mês de fevereiro de 2004, oportunidade em que a recorrente teria recolhido indevidamente o COFINS, uma vez que, embora tenha ocorrido a retenção na fonte do pagamento à contribuição à alíquota de 3%, também teria ocorrido o recolhimento sobre as mesmas receitas com a aplicação da alíquota de 7,6%. Conforme relato acima, o presente processo, segundo o entendimento dessa regressa segunda turma ordinária, com composição diversa, a que hoje ostenta, deveria permanecer sobrestado até o final do julgamento do processo final 2007-61. Naquela assentada, por maioria de votos, nos termos do voto redator designado, a turma entendeu que vê-se que a solução da lide estabelecida nesse processo depende de decisão que vier a ser proferida no recurso do processo 2007-61, o que trata de auto de infração de COFINS, também de RPJ, CSL e PIS, por meio do qual foi efetuado o lançamento de débito do mesmo período de apuração do pagamento tido como indevido pela recorrente neste processo. Pois bem, o processo mencionado teve o seu desfecho noticiado pela recorrente na petição de folhas 803. Na referida decisão, podemos pensar as seguintes conclusões a respeito dos lançamentos de ofício efetuados para as contribuições PIS/COFINS. PIS/COFINS, lançamentos anuais e trimestrais. Não se trata de erro matemático, mas de erro jurídico. A recondução em bases mensais, conquanto aritmeticamente possíveis, juridicamente não a é, sob pena de refazimento dos autos de infração. Vício substancial que inquina os lançamentos de nulidade material.
Fácil apreciar a questão de PIS e COFINS. Vejo que, isso aqui é ainda do processo lá do auto de infração, tá? Vejo que, segundo a DIPJ 2005, carreada aos autos pelo autuante, florestais, a recorrente apurou no ano calendário 2004 e RPJ-CCL trimestralmente. Olha, 4A. Fichas 4A, 6A, 9A, 12 e 17. Os instrumentos específicos dos autos de infração de PIS e COFINS, folhas tais, note que as exigências se deram sobre fatos geradores anuais para 2002 e 2003 e sobre fatos geradores trimestrais para 2004. Daí ter-me referido à apuração trimestral de NPJ-CSL no ano calendário 2004. O vício substancial que inquina os lançamentos de PIS e COFINS é claro. Como já tive a oportunidade de dizer, por exemplo, no voto do acórdão tal, que no que fui acompanhado pelos pares por unanimidade, não se trata de erro matemático, mas de erro jurídico. A recondução em bases mensais, conquanto aritmeticamente possível, juridicamente não a é, sob pena de refazimento dos autos de infração. Irreparável o decidido pelo órgão julgador de origem. Desta forma, sobre a questão de PIS e de COFINS, nega o provimento ao recurso. Convém ressaltar que a negativa de provimento foi dirigida ao recurso de ofício, tendo em vista a decretação de vício nos lançamentos de ofício das contribuições. De posse de tal decisão, a recorrente, rebatendo a desnecessidade de ter se sobrestado o presente feito, até a decisão do 2007-61, reafirmou a necessidade de ser garantido o crédito pleiteado nos pedidos de compensação. Pois bem, em que pese a exoneração dos lançamentos de ofício informado acima, ao contrário do alegado pelo contribuinte, tal fato isolado não tem o condão de lhe garantir de forma indistinta os créditos pleiteados. Vale lembrar que a justificativa para a não homologação da compensação passou pela falta de comprovação efetiva, por meio de documento fiscal e contábeis idôneos, da existência do crédito, nas razões expostas no acórdão recorrido. Observemos. 57, aqui é o acórdão da DRJ. A contribuinte, na manifestação de conformidade, informou o valor do COFINS referente ao mês 2 de 2004, declarado DCTF, que estaria incorreto, e que inexistiria qualquer valor a pagar nesse mês referente a esta contribuição. Para comprovar o alegado, apresentou cópia de DARF, que originou o suposto crédito, e a DCTF retificadora apresentada em 2008. É de se verificar que a documentação apresentada pela impugnante não comprova qual seria o valor efetivamente devido da COFINS referente ao mês 2 de 2004. Para que este fosse comprovado, a contribuinte deveria ter trazido aos autos planilhas de apuração da COFINS referente ao mês tal, de 2 de 2004, onde constasse demonstrado o valor da contribuição que entende como devido, acompanhado da documentação contábil que pudesse lastrear as informações nela contidas. Sem isso, não se poderia apurar qual seria o valor da contribuição efetivamente devida, nem tampouco se afirmar-se o valor recorrido maior que o efetivamente devido. Entretanto, de modo diverso das alegações trazidas no acordo recorrido, entendo que a recorrente, por meio dos documentos acostados aos autos, em diversos momentos da fase processual, anteriores à decisão de primeira instância, bem como os documentos trazidos com a peça recursal, que complementam a informação já postada no caderno processual, demonstrou a existência do alegado crédito. Vale dizer, os documentos comprovam a existência dos dois pagamentos dos pagamentos das contribuições, de dois pagamentos, tá certo? A contribuição à COFINS. A primeira dela, realizada pelo tomador de serviço, que no caso, na maioria das vezes, é a Petrobras, evidenciando a utilização sistemática de apuração cumulativa. E o pagamento de DARFs, cuja obtenção dos valores a recolher se deu por meio da sistemática da não cumulatividade. Ao meu ver, resta evidente a existência do duplo pagamento imputado ao mesmo fato. Por tais razões, entendo necessária a reforma do acordo guerreado para garantir a homologação do PERDCOMP, objeto do presente processo, até o limite do crédito apurado.
No exposto, voto por acolher o recurso para negar o provimento à preliminar de nulidade. E no mérito, aí eu coloquei parcial provimento para ver se isso aqui seria parcial, porque eu tirei a nulidade. Né? É como voto, presidente. Doutor Vinícius, com a palavra. Eu vou abrir divergência. Não há elementos suficientes nos autos para a gente chegar à conclusão de que tanto as retenções como o pagamento estão disponíveis para compensação, ou para restituição ou para compensação, no caso. Quando teve aquela resolução do Valber, eu acho que talvez aquela resolução pudesse ser mais ampla, não só esperando o resultado do auto-infração, porque o auto-infração era um dos elementos de dúvida sobre a existência ou não do direito creditório, né? Então, o auto era um dos pontos ali sombrios sobre aquele crédito, sobre a existência ou não do crédito. Então, se de repente ele teria que ter baixado em diligência, sobrestado, eu acho que ele sobrestou, não foi isso? Ele sobrestou, talvez ele tivesse que fazer igual a gente está fazendo ultimamente, aquela sugestão do Gilson, que é uma espécie de diligência sobre esse né? Para ver os efeitos, inclusive, do auto, do afastamento do auto. A gente, por exemplo, ele fala que teve o recolhimento pela Petrobras, é isso? Sim, isso. Então, isso influenciaria no débito, certo? Seria um débito menor. Sim, mas ainda tem um detalhe, Vinícius. Veja bem, que eu não vi sendo tratado. Porque existe a discussão dele ser ou não cumulativo. Isso que eu ia falar agora. Exatamente, porque isso aí eu preciso saber se ele é ou não cumulativo para saber se foi ou não retido correto. Exatamente isso que eu ia falar, Gilson. Você tocou no ponto que eu estava para encaminhar. Desculpa. Ele diz... Não, é perfeito isso, porque assim... O objetivo não foi cortar você. De jeito não. O que você falou vem exatamente de encontro com o que eu estou pensando, porque ele diz o seguinte, que a Petrobras fez as retenções e tal, num regime tal. Só que a gente não sabe qual que é o regime dele mesmo. Não tem isso aí nos autos. Aliás, esse regime pode ser até uma questão inafastável, porque é lucro real ou lucro presumido. Certo? Ainda tem isso. Mas tem hipóteses que ele convive os dois, não tem? Lucro presumido com... Não. O regime. Não. Sim, tem hipótese, mas ele... Tem, só que a questão aqui, desculpa, Vinícius, te cortando, mas volto a dizer, a questão aqui é que ele alega a retenção equivocada da Petrobras porque ele se diz cumulativo. E a gente já discutiu várias vezes, em vários processos por aí, a questão da pessoa se entender cumulativo, e a gente tem que baixar a diligência, por exemplo, para você ver se o índice aplicado na correção tem a ver ou não com os custos, né? Quantas vezes a gente fez isso? Várias vezes. Entendeu? Então, tem essa discussão de fundo da cumulatividade, não, a convivência da cumulatividade e não cumulatividade, se existe. Exemplo clássico, supermercado. Supermercado convive com a cumulatividade e não cumulatividade. Mas, então, volta a palavra, desculpa, doutor Vinícius. Não, perfeito. Isso aí não está comprovado. Em síntese, não tem nos autos elementos para mostrar como que é a apuração do débito. Porque o que está em jogo aí é o seguinte, ele diz o seguinte, o débito não é 100,
é 50. Por quê? Porque teve retenções, porque o meu regime é esse, porque foi recolhido naquele e tal. Só que a gente não tem nenhum raio-x desse débito através da contabilidade. A gente não tem nenhuma resposta nos autos com relação ao quanto realmente ele deve. O auto de infração era apenas um elemento de incerteza nesse ponto aí. Tudo bem, foi afastado o auto, ótimo. Agora, tem outros elementos de incerteza, a gente não sabe exatamente qual o regime dele e como que a retenção efetivamente pode ser aplicada a isso. Aliás, ele pode, alguns casos, eu já vi casos assim, a gente já julgou casos assim, de simplesmente o cara pegar o valor, no fundo, ele está usando o valor da retenção para a compensação, e não o valor do DARF. Tem casos assim, o cara fala, eu indiquei no PERDECOMP o DARF, mas no fundo o que ele está fazendo é pegando os valores das retenções, que no caso eu acho que até nem serviriam de compensação, para compensação, porque são retenções de empresa pública, né? Sociedade de economia mista. Se não me engano, essas retenções da Petrobras entram no regime lá de retenções especiais de órgãos públicos, porque sociedade mista também, eu acho, se não me engano, faz parte desse regime. Você está travando. Você está travando, Vinícius. Então, assim, eu já vi casos em que ele fala, não, travou? Travou. Melhorou? Melhorou. Então, assim, tem casos que a gente vê que, na verdade, o crédito que ele está usando na compensação não é exatamente do DARF, mas das retenções, e não seria possível esse tipo de cruzamento, retenção para compensar, enfim. Eu quero dizer o seguinte, a gente não tem nenhum elemento para dizer quanto que é o débito, como que foi feita a compensação, ele não tem aí nenhuma razão da conta COFINS a compensar, ou enfim, a gente não sabe como está sendo feito isso aí. Então, eu abriria divergência aí se, de repente, o Zé não tem alguma outra possibilidade. Você acha que, a exemplo do que você tinha começado a falar, né, o primeiro ponto que você falou, do auto de infração, qual a extensão de que ele atingiria esse PERDECOMP aqui? Que aí a gente baixa o em diligência para o pessoal fazer num outro caso, né? Você acha que isso aqui também seria um ponto que deveria ser esclarecido? Eu acho assim, como o Valber, eles resolveram baixar, subestar, porque tinha... eu não acho que é o caso de diligência, não, por quê? Assim, particularmente, ele fez a resolução lá. Assim, eu acho que não é o caso de diligência, porque teve intimações aí durante esse processo e o contribuinte ficou silente. Tá? Tem aí esse relato fiscal, inclusive a decisão da DRJ também fala isso, que não houve resposta. E lá atrás, lá no informação fiscal, lá atrás, antes da resolução, o fiscal já disse que não tinha elementos suficientes para demonstrar a certeza e a liquidez do crédito. Então, assim... O outro ponto era, para você não estar claro aqui, acho que para todo mundo pelo jeito ficou, qual seria o regime que ele estaria nessa operação? Exatamente, o regime e como que se deu essa apuração, Zé, porque assim, imagine que a gente soubesse o regime é o cumulativo mesmo, imagina, mas como que como que esses créditos, digamos, de retenção foram apropriados na apuração do débito final? Então, não tem isso aí, ele não traz esse raio-x. Não, entendi. Eu tô voltando ao início do processo, né, com esses levantamentos, até para ver exatamente isso, né? E mais, se você me permite, não só o débito, como porque
quando a gente fala do débito, eu sempre fico na dúvida de que débito a gente está falando. A apuração da base de cálculo não está demonstrada. Isso aí, eu li isso algumas vezes no seu voto, que não está demonstrada a apuração, como se chegou à base de cálculo. Independente de ser cumulativo ou não cumulativo, como disse o doutor Vinícius, mas eu não tenho isso. E, na verdade, a gente já negou diversos processos exatamente por não conter a composição da base de cálculo. A gente já sabe o motivo que ela pode estar errada, mas a gente não sabe quais foram as receitas que entraram e que deixaram de entrar. Os créditos, no caso, como ele fala que é cumulativo, e não tem crédito nenhum, mas ele tem aquelas deduções permitidas. Não sei que deduções ele usou. Você entendeu? Então, na verdade, eu tenho muitas incógnitas no processo. Tenho muitas lacunas probatórias. Não me dá a mínima probabilidade de verdade. Eu não tenho nem a fumaça do bom direito, como diria o nobre colega Walker Araújo. O buziles desse problema. É o buziles, ótimo. Vamos lá, então o senhor abriu divergência. Vamos seguir para a gente poder... Porque a gente tem processos de ontem ainda para julgar. Então o senhor abriu a divergência negando o provimento. Exatamente. Ok. O senhor mantém o seu voto, né, doutor Zé? Eu estou, sinceramente, pensando nessa questão. Então pode ter até o final para pensar. Realmente... Não, vamos lá. Vamos lá. Decretar o resultado, o senhor pode mudar o voto. Então, o senhor pode ir pensando. Se eu tenho mais algumas pessoas para falar, as pessoas falarem. Doutor Walker Araújo, o nosso cientista jurídico. Eu só não entendi uma coisa, eu gostaria que vocês me esclarecessem. Esse auto de infração aqui, ele teve uma decisão favorável ao contribuinte? Teve. De relação ao PIS e COFINS? Sim, na verdade, a relação do PIS e COFINS no auto de infração, eles dizem que como foi feito a apuração lá, foi feita de forma equivocada. E se fizesse a apuração de novo lá, era vício material e não poderia ser feito. Então, eles não entrou no mérito. Não entrou no mérito. É porque eu não estou conseguindo enxergar o reflexo daquela ação aqui. Pois é. Você entendeu? E na própria resolução, com todo respeito ao conselheiro Valber, mas ele traz aqui uma série de fatos que demonstra a não comprovação do direito do contribuinte, né? Depois ele atrela aquela ação sem fazer nenhum comentário, né? O porquê que aquela ação teria reflexo aqui. Eu sinceramente, eu não consegui entender isso no voto dele. Aquele voto do Valber, aquela resolução, diferente do que ocorre hoje com a gente, teve o voto vencido. E não consta na resolução o voto vencido, só consta o voto do Valber. Então, no voto vencido, possivelmente possa ter as respostas que a gente aí estaria procurando. Mas isso não tem. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou rever isso aqui e vou negar provimento realmente por não ter comprovado tanto essa questão da base, né, do como foi feito aí a apuração dos créditos e também a apuração dos débitos, porque também não consta aqui. Vou reformar isso para negar provimento ao recurso. Porque, pelo que eu vi aqui, ele não conseguiu segregar, né? Exatamente. Eu acabei analisando de novo aqui, inclusive algumas planilhas que ele trouxe, mesmo na planilha, é confusa a planilha dele. Então, realmente, é melhor fazer isso e negar provimento mesmo. Ok, então, nisso não tem mais o voto vencido do doutor Vinícius. O senhor está acompanhando e vou ver como o doutor vota com o relator. Doutor Jorge Abud.
Abre o áudio, Jorge. Com relator. Ok, doutor Corinto. Relator. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também com o relator, né? Depois de tudo que eu já falei, me parece que não tem muito o que falar. Com o relator. O próximo processo é igual? É igual. É que são os oito DARFs lá que, teoricamente, ele teria recolhido a mais, entendeu? Ok. Com isso, Amanda, por favor, você interrompe a gravação?